Pessoal, vamos então agora à parte 2 do nosso exercício aqui. Nós calculamos na videoaula passada, nós construímos essa tabela nova, nós calculamos os coeficientes, nós fizemos os valores estimados, os valores previstos, né? Calculamos o SQR, o SQE e o SQT, e a partir disso a gente chegou à nossa tabela nova, os graus de liberdade, a estatística calculada do F. Eu calculei aqui, após o vídeo, para a gente o R2, simples de cálculo, R2. O R2 é a soma dos quadrados explicados dividido pela soma dos quadrados totais, né? O que a gente está fazendo aqui, e é o que a gente chama de R2, que dá 0,85, que demonstra que as variáveis explicativas, variáveis independentes, explicam de alguma forma, em algum grau considerável, a nossa variável dependente. Beleza? Foi isso que a gente fez. Copiei essa tabela da nova que a gente construiu para cá, certo? Não copiei o valor de R2, não era necessário. E agora a gente vai construir os testes de hipótese, uma vez que a gente esteja trabalhando com amostras. Se nós trabalhamos com amostras, nós precisamos saber se os coeficientes que nós calculamos são estatisticamente diferentes de zero, né? Considerando eles são diferentes de zero, considerando as variações amostrais. Enfim, para construir teste, a gente tem que fazer dois testes de hipótese, basicamente. O teste T, que vai testar cada um daqueles parâmetros, cada um daqueles betas, se cada beta ali é diferente de zero, ou se é igual a zero. Se é diferente de zero, significa que o beta, que acompanha a variável que acompanha aquele beta, ou a variável, ela tem a capacidade de explicar de alguma forma a nossa variável dependente. Certo? A estatística calculada do teste T é o nosso BJ, né, cada beta, dividido pelo erro padrão de cada beta. Isso segue uma distribuição T de student com N menos K mais 1 graus de liberdade. Então, se o nosso T calculado for maior ou igual ao T tabelado, rejeita essa hipótese nula. E aí nós não rejeitamos, portanto, a hipótese alternativa. E aí a nossa variável respectiva lá do beta que a gente está trabalhando, significa que essa variável é capaz de influenciar, portanto, de alguma forma a nossa variável dependente. A gente tem o teste F, que é o que a gente vai fazer primeiro. O teste F, ele diz pra gente, ele vai testar pra gente se pelo menos uma dos nossos betas, se pelo menos uma das nossas variáveis independentes é capaz de explicar a nossa variável dependente, certo? E aí, o primeiro passo, portanto, é fazer o teste F. Ele calcula inicialmente o cálculo dele. A gente primeiro a gente insere o quadrado médio explicado dividido pelo quadrado médio dos resíduos. É a razão, né? Essa razão do quadrado médio explicado pelo quadrado médio dos resíduos. Se o F calculado, que a gente calcular aqui, que na verdade a gente já calculou, a estatística F já está calculada aqui, for maior que o F tabelado, que a gente vai olhar na tabela, portanto, rejeita-se a hipótese nula. Então, vamos aos cálculos. O nosso F calculado a gente já fez, certo? Nosso F calculado a gente sabe quanto que é. O F calculado está aqui, né? 10,07. Então, 10,07. Beleza. O que a gente tem que saber agora é o nosso F tabelado. Então, vamos ver o F tabelado. Quem é o nosso F tabelado? Como é que eu vou olhar quem é o nosso F tabelado? Eu vou ter que, inicialmente, pegar uma tabela de distribuição F, certo? 5% de significância, está disponível na internet. E vou comparar os valores. Primeiro eu vou lá buscar o valor a partir dos meus graus de liberdade. Eu olho primeiro o V2, graus de liberdade, daqui da soma dos quadrados dos resíduos, e é 7.
Então, eu procuro aqui na nossa tabela o valor 7. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ver se consigo exibir a barra de ferramentas aqui, mas eu não estou conseguindo. Enfim, não tem problema. A gente viu que o V2 aqui é 7, então o nosso grau de liberdade está aqui, a gente tem que encontrar agora o V1. V1, a gente volta aqui para ver o valor de V1. V1 é 4. Então, 7 e 4, certo? A gente já viu como a gente encontra o valor 7, como a gente encontra o valor 4, que são os graus de liberdade. Então, 4,12 é a nossa estatística tabelada F, 4,12. Vamos voltar na tabela e anotar. 4,12. Vou marcar aqui com uma outra cor. Beleza. E aí, qual é a nossa conclusão? A estatística calculada é maior que a estatística tabelada? Sim, né? Estatística calculada, 10,07. 10,07 é maior que 4,12. Então, nós rejeitamos a hipótese nula. Então, qual é a nossa constatação? Que pelo menos um daqueles parâmetros é estatisticamente significante, né? Pelo menos um daqueles parâmetros, ou pelo menos uma das nossas variáveis independentes, é capaz de explicar a nossa variável dependente. Beleza? Este é o teste F. Agora nós vamos fazer o teste T. Pessoal, então agora a gente vai calcular a estatística T, né? Como a gente aprendeu, estatística T, a gente quer saber se cada um dos betas, se cada um dos parâmetros é diferente de zero. Diferente da estatística F, que testa a hipótese se pelo menos um deles é diferente de zero, né? Nós vamos testar cada um deles agora. A estatística T é calculada através dessa razão aqui, né? A gente tem um beta específico que a gente quer testar, dividido pelo seu respectivo erro padrão. Isso segue uma distribuição t-student com n menos k mais 1 grau de liberdade, certo? A gente precisa, para calcular essa estatística, o beta a gente já tem, né? Já vim aqui e calculei o valor dos betas, né? Os betas estão aqui, né? Cada b daquele ali, né? Cada b desse aqui, cada beta. Eu preciso agora encontrar quem é o meu respectivo erro padrão. Para isso, eu preciso calcular a minha matriz de variância e covariância. Através da minha matriz de variância e covariância, eu chego nos meus respectivos erros padrão, certo? O que me interessa são as variâncias da diagonal principal. O cálculo é feito através daquela matriz que a gente aprendeu a fazer lá em MATLAB, lembram? Para a gente calcular os valores dos betas lá pelo MATLAB, na forma matricial. Então, a gente calcula essa matriz. Então, a gente calcula essa matriz, depois a gente pega a variância, né, o sigma2 dos resíduos. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui está aqui, ó, né? É o quadrado médio do resíduo. Vamos copiar o quadrado médio do resíduo, vamos trazer para cá, né? Já trouxe o quadrado médio do resíduo, é 138,9234. A gente vai agora para o nosso MATLAB e vamos ver quem a gente tem aqui. Nós temos x, né, que a gente calculou, e a gente tem x transposto, certo? Eu tenho y também, né, mas aqui agora eu não vou utilizar o y. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar de resultado. Resultado vai ser o quê? Vou colocar aquela fórmula agora do Excel aqui. Cadê a fórmula? Tá aqui, ó. Para a gente encontrar a matriz de variâncias e covariâncias. Tá aqui, ó. X transposto vezes x, a inversa desse produto. Então vamos lá. Eu quero a inversa, portanto a inversa de quem? De x transposto vezes x. Pronto. Temos aí a inversa de x transposto vezes x. Mas aqui a equação diz para a gente o quê? Que isso tem que ser multiplicado por 138,9234. Então, resultado final é igual a 138 ponto quanto?
9234 vezes a nossa matriz. Resultado, o nome da nossa matriz. Então, nós temos a nossa matriz de variância e covariância, né? O que interessa para a gente é a diagonal principal. Um ponto importante é que ela está multiplicada por 10.000. Então, e outra coisa é que ele está dizendo que aqui é zero, mas na verdade não é zero. É um número, como está multiplicado por 10.000, tem aqui escondido, né, um número muito pequeno, mas que pode necessariamente ser 10.000. Então, eu vou procurar saber quem é. Eu quero então saber o endereço aqui da nossa matriz resultado final. Resultado final. Eu quero quem do resultado final? Eu quero a primeira linha e primeira coluna. Quem é quem está na primeira linha e primeira coluna? Então, eu vou dizer, olha, endereço, primeira linha, primeira coluna. Quem é? 2,47, né, vezes 10.000. Isso aqui vai dar 24.729. Então vamos colocar lá, da constante 24.729, certo? E o erro padrão quem é? O erro padrão, como a gente viu, é a raiz quadrada dessa variancinha aqui, ó, dessa variância, que dá 157,25. E a variância aqui da nossa temperatura, quem que é? A gente volta aqui, bota A22, né? Estou atribuindo A22, poderia colocar qualquer valor aqui, qualquer nome para A22, mas eu quero o resultado final 22. A22, o resultado final é 0,0779. Então, tá vendo? Não era zero, né? É 0,0779. Então, 0,0779. E quem que está aqui em A33? A33 igual a 16,0811. 16,0811. É nossa outra variância. A44. A44. Resultado final aqui. 44. 3,2739. 3,2739. E o da produção, variância, né? Eu quero saber quem é esse zero aqui, que eu acho que isso não é zero de verdade. É o A55. 55 é o 0,3082. Então, 0,3082. Vamos agora arrastar aqui para calcular todos os respectivos erros padrão. E pronto, nós temos os erros padrão. Feito isso, nós temos as estatísticas calculadas de T, né? As estatísticas T calculadas. Nós precisamos ver o quê? Nós precisamos ver a tabela de distribuição T de student, né? Essa tabela aqui, a tabela de distribuição T de student. Quantos graus de liberdade tinha lá nos meus resíduos? Vocês lembram? Os graus de liberdade? Os graus de liberdade na nova... Cadê? Tá aqui, ó. 7 graus de liberdade. Lembra que a gente tinha 7 graus de liberdade? Então, nós tínhamos... Vamos colocar aqui 7 graus de liberdade. Então, 7 graus de liberdade, né? Tá aqui na nossa linha. Tá nessa linha em algum lugar. Notando que a distribuição T de student é para um teste bicaudal, né? Então, se é bicaudal, aqui eu pego 7 e eu pego 0,05. Cadê o 0,05? Está aqui, 2,3646. Então, é 2,36, 2,3646. Quem que é esse? O T tabelado. Esse é o nosso T tabelado. Né? Vamos botar aqui, vamos arrastar uma linha aqui para a gente, chamada conclusão. Conclusão. Qual é a regrinha lá para a gente saber se a gente rejeita ou não rejeita
a hipótese nula, hein? Tem aqui. Cadê? Teste T. Se o T tabelado for maior ou igual ao T tabelado, se o T calculado for maior ou igual ao T tabelado, rejeita-se a hipótese nula, certo? A gente rejeita a hipótese nula. Vamos voltar lá. Então, nós temos calma, pessoal, ainda está faltando alguma coisa aqui, né? O que ficou faltando? A gente tem que fazer, antes da conclusão, nós temos que fazer o cálculo daquela razão, né? O T calculado. Aqui nós temos os erros padrão. Qual é o T calculado? Deixa eu pegar aqui, são esses valores, né? Vou colar eles aqui. T calculado vai ser a minha constante, o valor da minha constante, dividido por quem? Pelo erro padrão. Esse é o meu T calculado. Agora, o meu T calculado, o valor do meu beta em relação relativo à temperatura, dividido pelo meu erro padrão. Deixa eu ver se eu arrastar aqui se vai. Não vai. A gente coloca aqui, ó. Certinho, pessoal. Está tudo certo aqui. Tudo certo. Vamos lá. Seguindo a regra agora que a gente acabou de ver. T calculado maior que T tabelado. T calculado maior que T tabelado. O nosso T calculado aqui, ele é maior que o T tabelado? O T calculado aqui é maior que o T tabelado? Não, né? Ele não é. Então a gente faz o que? A gente rejeita, né? A gente não rejeita a hipótese nula, né? Então não rejeita. Não rejeita. Vou aumentar aqui. Não rejeita. E o T calculado do coeficiente de temperatura é maior do que o T tabelado? Sim, 2,71 é maior que 2,36. Então a gente rejeita H0, né? Aqui a gente não rejeita quem? Não rejeita H0. 1,87 é maior que 2,36? Não, então a gente não rejeita H0. 1,37 é maior que 2,36? Não, então a gente não rejeita H0. Menos 0,86 é maior que 2,36? Também não, então a gente não rejeita H0. Né? Essas são nossas conclusões. Né? Nossas conclusões. O que isso quer dizer em outras palavras? Isso quer dizer para a gente, olha, na verdade a constante é estatisticamente igual a zero, é isso que a gente está dizendo aqui. Então a constante não rejeitou, né? A gente não rejeitou H0. Então a constante beta 1 é igual a zero. Beta 2, né? Relativo à variável temperatura. A gente rejeita H0. Então, beta 2, na verdade, a temperatura explica, de algum modo, né, a variação da variável dependente, a variação do consumo de energia elétrica, certo? Mas os dias, a pureza e a produção, os coeficientes são estatisticamente iguais a zero. Quando a gente rejeita H0, estatisticamente o coeficiente não é igual a zero. Tem que fazer mais alguma coisa com vocês aqui. Deixa eu lembrar.
lembrei, pessoal. E no R, como é que fica? A gente fez aqueles cálculos inicialmente no R. Como é que a gente faz o cálculo no R? A gente vai chamar agora, a gente criou aquela função, né? Aquela função não, a gente atribuiu a regressão à função lá dos mínimos quadrados, né? Chamando o nosso modelo, atribuímos o nosso modelo à regressão. Então eu vou chamar aqui agora, quero o sumário da nossa regressão. O sumário da nossa regressão vai ser o seguinte, nós temos aqui os interceptos, que a gente calculou, ou seja, são os parâmetros, a gente tem um intercepto aqui e os parâmetros das variáveis aqui. Nós temos as estimativas do erro padrão, certo? Né? A gente já viu que estão todos iguais. Nós temos aqui os respectivos t calculados. Aqui está menos, um erro aqui, né? Então é 0,78, né? Então 0,78 tá certo aqui, 0,78, 2,71, 2,71, 1,87, 1,37 e menos 0,86, certinho, né? Então daqui nós temos os respectivos p-valor, né? Então a gente aqui a 5% não rejeita, a 5% rejeita porque é 0,03, a 5% não rejeita H0 e não rejeita H0. É isso, nós aprendemos então a calcular na mão o sumário aqui da nossa regressão. Né? Então a gente tem aqui o erro quadrado, que a gente calculou aqui também, cadê? Erro quadrado, o R quadrado, nós não calculamos o R quadrado, então vamos calcular o R quadrado. Então, R ao quadrado, quem que é o R quadrado? R ao quadrado é a soma dos quadrados explicados dividido pela soma dos quadrados totais, dá 0,852, certo? Então vamos marcar aqui 0,852, quem que está aqui no nosso R? 0,852 é o nosso R ao quadrado. Tem o R ao quadrado ajustado, que a gente vai aprender a calcular. Na verdade, já aprendemos na sala de aula. A estatística calculada, a gente encontrou aqui 10,08. Quanto é que a gente encontrou aqui no nosso Excel? 10,08 aqui, né, aproximadamente. Esse valor aqui é 10,08, então tá certo. Nós temos aqui os graus de liberdade 4 e 7, respectivamente. E temos um p-valor de 0,084, ou seja, nós rejeitamos a hipótese nula para o teste F, ou seja, pelo menos um desses coeficientes é diferente de zero. E quem que era diferente de zero? Temperatura. Essas são então nossas conclusões, pessoal. Até mais aí, para quem está navegando e estudando pelo YouTube, e até a próxima semana para o pessoal da FRJ. Um abraço.